Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa semana pra quem, né? Dependendo do seu time, se ele foi prejudicado ou não pela arbitragem, e a arbitragem é tema já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se na primeira rodada ela foi um pouco mais discreta, não é o que vimos nessa segunda rodada. Como disse o Luiz Felipe Freitas, tanta coisa, né, que a gente poderia ter conversado, tanta coisa, né, pra falar. E a gente vai falar mais de arbitragem do que de qualquer coisa nessa rodada. Não tem jeito. E é aquilo. Até que ponto para alguns envolvidos, essa é a reflexão que eu quero trazer agora e que eu vou colocar lá na frente quando a gente for encerrar o vídeo. Até que ponto para alguns envolvidos no nosso futebol não é vantajoso que a arbitragem seja ruim? Até mesmo dependendo pro dirigente do seu, do meu, do nosso time. Quais são os lances polêmicos aí dessa rodada? Eu separei aí pelo menos 4 partidas em que nós tivemos ali situações que irritam, que você pode discutir e até situações completamente escandalosas. Primeiro de tudo, São Paulo, né? Na verdade, Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Eu não acho que teve assim nenhum lance categórico. Um gol anulado, um lance, né? Mas você consegue perceber o despreparo, né, da arbitragem em algumas situações. Primeiro de tudo, num gol anulado do São Paulo, que se precisou do VAR para anular esse gol. 5 jogadores do São Paulo estavam em posição assim completamente irregular. Quase 2 metros à frente do último homem do Galo, ou seja, quase 2 metros em condição ilegal. Se precisou do VAR por alguns minutos para constatar. Gente, aquilo é lance que, desculpa, um cara que não consegue constatar de primeira no campo que tá impedido, você desculpa, cara, ele não pode bandeirar jogo de Série A. A situação do Ramon Abateabel. Acho que o Lianco deveria ter sido expulso naquele primeiro momento, naquela chegada, né? Tomar o segundo amarelo ali no finalzinho do primeiro tempo. Não sei, tá? Eu acho que cabe um pouco da interpretação. Mas fato é, o São Paulo tava reclamando de uma coisa. O que foi o lance do primeiro cartão do Lianco? Ferreirinha e Lianco tava ali implicando um com o outro, reclamando, o árbitro foi apaziguar. O Lianco dá um empurrão no Ferreirinha. O que você pensa? Bom, se eu já apaziguei a situação, o jogo vai voltar, e um dos jogadores empurra o outro, pô, eu vou amarelar esse jogador. Ele vai lá e dá amarelo pros dois, né? Ou seja, o Ferreirinha, que só tomou um empurrão e caiu no chão, ele também foi amarelado. E aí, no fim das contas, o Ramon Abateabel, depois de ter o desentendimento com o Zubeldia partiu pra cima dele, foi expulso. No último lance do jogo, ele vai lá e expulsa o Lianco. Então, em vários lances categóricos, né, o árbitro, ele parece que ele complica mais o jogo do que deveria, do que precisaria, né? No momento que você tem ali, faltavam 3 segundos ali pro fim do primeiro tempo, o São Paulo atacando, o Ramon Abateabel vai e se mete no meio da jogada, pega a bola e encerra o primeiro tempo. Sabe, parece que é uma parada mais pra aparecer, tomar o controle do jogo. Agora o negócio é o seguinte, tivemos os jogos de Inter, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Vitória, eu não vi nenhum lance categórico, né, que mudasse o resultado do jogo. Na minha opinião, o 2-1 pro Flamengo foi justo. Mas já que a gente tá numa semana em que um tema de frescura da CBF, ele ganhou muita notoriedade, né, que foi o fato da CBF gastar o seu tempo. O Rodrigo Sintra, presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele gastou o tempo dele para emitir um ofício dizendo que qualquer jogador que subisse em cima da bola e pisasse nela com o intuito de provocar o adversário, seria marcada falta para o adversário e seria dado o cartão amarelo para o jogador. Além de ser uma cortina de fumaça, né, óbvio, para tudo que tá acontecendo na CBF nos últimos dias, assim, o que a gente tá querendo mostrar pro mundo? Né? Eu concordei muito com a nota oficial que foi redigida pelo Memphis Depay. O Depay se posicionou nas suas redes sociais publicamente. Né? Assim, o futebol, né, o marketing, né, digamos assim, o atrativo para alguém de fora assistir ou até vir jogar no futebol brasileiro é esse jogo bonito, o jogo provocativo, o jogo lúdico, o jogo do drible. E aí agora você não pode mais comemorar em frente à torcida, que você toma amarelo. Se você chutar a bandeirinha, é amarelo. Se você fizer uma firula, dependendo do quão nervosinho for o zagueiro adversário, cartão amarelo. Cara, isso abre um precedente tão perigoso, mas tão perigoso. Daqui a pouco, se você se você der um elástico, se você der uma lambreta, e aí o banco de reservas do time adversário ficar irritadinho, pronto. Opa, ofício. Lambreta também não pode mais. Daqui a pouco, esse precedente de subir na bola é muito perigoso, tá? É muito perigoso. E ao invés de se ligar nisso, né, aí a gente vai pra situação do Carpini. O Vitória tomou 1-0, foi gol do Arrascaeta. O Wellington Rato empatou o gol pro Vitória no meio do segundo tempo. O Carpini, na hora de comemorar o gol, efusivamente, ele vai em direção aos jogadores do Vitória para comemorar, ele chuta uma bola, né? Ele chuta uma bola que tá em cima daquele cone gandula, porque ele ficou feliz, né? Ele chutou uma bola ali para comemorar. Igual você joga um copo pra cima. Normal. Gente, o Carpini, o VAR foi acionado. O Rafael Trace, que é um dos caras mais bizarros assim da arbitragem, ele aciona o VAR pra expulsar o Carpini porque ele chutou uma bola que tava parada
do lado do banco de reservas, na comemoração. Gente, pelo amor de Deus, cara, isso não é... Cara, assim, o que importa pra arbitragem brasileira, sabe? Assinalar bem o impedimento, dar dinâmica ao jogo, punir bem os infratores de uma partida, fazer a contagem, né, dos 8 segundos, coisa que árbitros do futebol brasileiro não estão fazendo desde a primeira rodada. Ou ficar procurando... Outro dia o Abel Ferreira, eu acho que foi expulso porque ele pegou no saco. É o Daronco, né, com aquele tamanho todo dele olhando assim. Não, eu acho que o Abel Ferreira realmente tocou no saco dele, é expulso. Aí agora não, o Carpini chutou a bolinha do lado do campo, tem que ser expulso. Gente, desculpa, cara. A gente tá lidando com um campeonato de criança. E os lances mais escandalosos são o do Inter, que primeiro, dá pra discutir a situação do último homem, situação clara e manifesta de gol, até dá. Eu acho que não é o caso de situação clara e manifesta de gol, acho que era uma chance. Cássio tava ali na bola, tanto é que ele chega antes do Wesley, né? Tudo bem que o Wesley foi desequilibrado. O absurdo já começa quando o Marcelo de Lima Henrique expulsa o Jonathan. Não foi o Jonathan que fez a falta. Quem fez a falta foi o número 6 do Cruzeiro. Então, se ele tivesse que expulsar alguém, ele expulsou o cara errado. Marcelo de Lima Henrique, que assim, ele ficou chateado, que na súmula ele colocou que chamaram ele de velho, tá? Eu acho que toda ofensa é inválida. Mas agora, é um fato, ele não tem mais condição de apitar jogo. Ele não sabe mais correr, ele tá com o joelho todo gasto, é um cara que tem quase 50 anos. Né? Você vê que tá todo mundo correndo ali na intensidade, ele tá assim, naquela passadinha de quem tá caminhando na orla, cara. E pra um árbitro de Série A, gente, isso é inacreditável, isso é inadmissível, cara. E no jogo entre Palmeiras e Sport, eu não preciso falar nada, cara. Assim, Bruno Arleu de Araújo, que é jovem, já fazer um contraponto, né? Tá bem fisicamente, mas a cabeça não tá legal, né? Pra marcar um pênalti desse. É inacreditável, assim, que esse pênalti tenha sido marcado, cara. Uma afronta. Se você mostra isso num programa de televisão, não que eles tenham que dar chancela alguma, mas na Inglaterra, na Europa, na Espanha, cara, isso aqui foi marcado um pênalti. As pessoas vão olhar e falar, cara, isso tá de brincadeira. Aí no Brasil vocês jogam basquete, vocês não jogam futebol. E essa é a grande questão. A gente tem árbitros no futebol brasileiro que eles não jogam bola. Eles não sabem jogar futebol. Então, como eles não sabem jogar futebol, eles não têm a menor noção do que é um choque que pode derrubar, do que é a intensidade de uma dividida, do que é um ombro a ombro. Então eles marcam falta em tudo para controlar o jogo e acham que tudo é uma infração. Pênalti pro Palmeiras e o Sport foi muito prejudicado. O áudio do VAR, né, do Rodrigo Nunes Sá, é uma coisa escandalosa, gente. Escandalosa. Ele fala de alavanca. O pé do jogador do Sport resvala no jogador do Palmeiras depois dele ter tocado na bola. O jogador do Sport efetuou ali uma interceptação de drible e foi marcado um pênalti validado pelo VAR. A CBF não ter afastado esses caras ainda agora, no momento que eu tô gravando aqui, 11h30 da manhã do dia seguinte, é uma afronta, é um escárnio. Eu pus para 2 pontos aqui, tá? Aqui que são contraditórios. O Cruzeiro, por exemplo, eu tô sendo Cruzeiro porque foi o time prejudicado da vez, mas poderia ter sido o Botafogo, poderia ser o São Paulo contra o Atlético Mineiro, o próprio Sport contra o Palmeiras, né? Ontem, inclusive, né, vice de futebol do Sport elogiou o Edinaldo Rodrigues, que ironia, né? Então é mais ou menos isso. Recentemente, a gente viu o Pedrinho, né, que é o dono do Cruzeiro, dizendo que o Edinaldo Rodrigues, enquanto homem do futebol brasileiro, o cara que comanda, né, o futebol brasileiro, comandante da arbitragem, do produto futebol brasileiro, tudo, está fazendo um trabalho bacana. Nós gostamos da gestão do Edinaldo Rodrigues. Foi o que o dono do Cruzeiro afirmou numa entrevista coletiva recentemente, cara. Agora, o time dele foi prejudicado. 3-0, uma partida que poderia muito bem ter pontuado adequadamente. Sabe o que é o mais engraçado? Se você ler a reportagem da Piauí, que saiu, né? Toda aquela situação sobre o Edinaldo Rodrigues, né? A quantidade de dinheiro da CBF que ele gastou com convidados na Copa do Mundo do Catar. Assim, recebimento de luxo para convidados, incluindo políticos, assessores, familiares, amigos, envolvendo até... assim, garota de programa, uma parada, um escândalo, o que trouxe a Piauí, e a gente não viu Globo, nem ninguém repercutir esse tipo de coisa, o motivo eu não sei. Um dos aspectos que chamam a atenção, né, além dele ter aumentado, né, de 50 mil para 215 o salário dos presidentes de federação, é o corte na verba do preparo da arbitragem. Cortou consideravelmente a verba de profissionalização e capacitação da arbitragem. Treinamentos agora, né, não estão sendo feitos com mais frequência. As reuniões para decidir o que um lance, né, corrigir, adaptar algumas situações, o que aconteceu numa rodada, elas estão sendo feitas por videoconferência, elas não estão sendo mais feitas presencialmente. E aí, olha que irônico, né? A CBF do Edinaldo Rodrigues toma atitudes, corta gastos que pioram o nível já horrível da arbitragem brasileira. Os presidentes de clubes,
publicamente apoiam a gestão do Edinaldo Rodrigues e votam a favor dele. Esses mesmos presidentes, vice-presidentes, donos de clubes, diretores, agora estão indo aos microfones afirmar que eles estão muito irritados porque o time deles está sendo prejudicado. E aí eu te pergunto, né? Finalizo aqui. Até que ponto toda essa sacanagem não é válida para todo mundo? Até que ponto o seu time ter a desculpa de ser prejudicado pela arbitragem não esconde a própria incompetência? Não esconde o próprio erro de planejamento, por exemplo? E até que ponto o presidente do seu time, a gente reclama do Edinaldo com razão, do árbitro, da CBF, de tudo. Mas o principal responsável, irmão, é o mandatário do teu time, do meu, do nosso time. Porque é ele que poderia mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa no futebol brasileiro, mas ele não faz nada.